Depois de uma segunda-feira quase de descanso, com poucos jogos interessantes, temos uma terça-feira mais agitada, principalmente por conta das Copas. Falaremos hoje sobre Copa da Liga Inglesa, Copa Itália e Taça de Portugal. Alguns outros jogos extras também. O jogo de maior destaque, que certamente terá maior liquidez, é Middlesbrough e Chelsea, jogo na semifinal da Copa da Liga Inglesa de ida, jogo ida e volta. Temos também Fiorentina e Bolonha nas quartas de final da Copa Itália, aqui é jogo único, jogo pegado, tá? De equipes teoricamente parelhas. Bolonha vem fazendo uma boa temporada. Na Taça de Portugal, que é uma competição mais importante do que a Taça da Liga, menos importante do que o Campeonato Português, temos o Sport enfrentando o Tondela com uma cotação bem baixinha e o Porto, que visita o Estoril. Se eu não me engano, os dois aqui são jogos únicos. O único jogo ida e volta dessa terça-feira será a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 9 de janeiro. Começamos às 15h45, horário de Brasília. Vamos falar sobre Taça de Portugal. O Sport enfrenta o Tondela nessa quinta rodada, jogo eliminatório. Nós temos o Tondela na segunda divisão de Portugal, nesse momento, ocupando a 7ª colocação atrás do Mafra. São 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe tem um dos melhores ataques da competição, mas também tem uma das piores defesas, tá? Vai enfrentar o Sporting hoje, que é líder isolado do Campeonato Português, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo. O Sport tem 40 pontos, o Benfica tem 39. É uma proximidade, mas o Sport vem jogando muito bem. O que a gente precisa antes de fazer o nosso planejamento de trabalho? Preciso lembrar do seu like no vídeo, porque eu sempre esqueço, eu tenho uma memória péssima, então eu conto com a sua ajuda para me lembrar. Então, se você puder deixar o like no vídeo, vai me ajudar demais da conta. Por que tem que pedir like? Porque o algoritmo do YouTube entende que se você dá o like, você fala para ele, você responde para ele que o conteúdo é legal. Então, se você gosta do conteúdo, não esquece de dar o like. Já temos um alcance pequenininho, né? Porque o conteúdo ele é mais maçante, ele é mais denso, ele é para quem quer aprender, quem quer entender, quem quer estudar, quem quer se aprofundar. Conteúdo raso tem aos montes. Ah, Theo, você fala demais. Fica tranquilo que você vai encontrar o que você quer no YouTube. Se você quer conteúdo raso, tem pra caceta. Agora, aqui é um conteúdo um pouco mais aprofundado. Então, eu preciso que você que gosta, deixe o like para outras pessoas que gostam conhecer, né? Óbvio que vai passar por um monte de pessoas que não gostam, mas vai chegar numa galera que gosta também. Beleza? Eu não tenho PDF de apoio desse jogo, porque é jogo de Copa, mas eu vou lembrar vocês o seguinte, tem um fator importantíssimo nessa partida, que é a escalação do Sport. Se nós tivermos aqui um Sport titular, na verdade quando eu falo Sport titular eu estou falando de Viktor Gyökeres, tá? Se esse rapaz, esse sueco de 25 anos, louro, grande, parrudo, jogar, o Sport ele tem 50% a mais de chance de vencer. Que é praticamente, não vou dizer o time inteiro do Sport, mas é um cara que diferenciado demais. Talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Português hoje. Viktor Gyökeres. O último jogo, né? Não fez gol, mas deu assistência. Muito bom jogador. Brigador. Consegue penetrar nas linhas ali com passes em velocidade. Acho assim, diferencial demais do Sporting, tá? Só que como é taça e o Sporting tá muito focado no título da Liga de Portugal, eu tenho minhas dúvidas se o Sporting vai entrar com o time titular. Você que é de Portugal, meu amigo que me acompanha, um abraço pra você, gosto muito dos portugueses. Minha base de trade é toda portuguesa. Aprendi muito com vocês e devo tudo que eu tenho hoje aos meus amigos portugueses que me ensinaram. É óbvio que eu melhorei muito o meu desempenho, mas se não fosse os meus amigos de Portugal, eu não teria o nível que eu tenho hoje, conhecimento que eu tenho hoje. Então, tenho um carinho enorme por vocês. Pretendo ir a Portugal ainda com calma, para eu ficar no mínimo uns 3 meses, alugar um carro e conhecer todas as aldeias pequenininhas que eu me amarro, né? Eu moro numa micro-aldeia aqui no Brasil e sou apaixonado pela cultura de vocês. Os amigos portugueses, se souberem da escalação do Sport, por favor, Theo, vai jogar titular. Aí a gente vai ficar de olho nesse jogo, tá? O Sport ele é extremamente favorito, porque temos o primeiro colocado da primeira divisão contra o 7º colocado da segunda, e não só isso. O Sporting vem jogando muito bem. O último jogo do Sporting, eu consegui trabalhar o back a eles, fiquei back o jogo inteiro, peguei o primeiro gol, o segundo gol e fui ficando, porque foi muito tranquilo. Partida do Sporting, onde ele goleou a equipe do Estoril por 5-1. Vamos falar do Estoril já, tá? Muito bom a equipe do Sport, mas precisa jogar com o time titular. Não sei se precisa jogar para ganhar do Tondela, mas precisa jogar para me agradar, para que eu venha trabalhar aqui esse back favorito no Sport. Tá? Destaque aqui pro jogo contra o Estoril, foram, se eu não me engano, 3 assistências do Gyökeres, 2 gols do Marcos Eduardes, e um gol do Pote, Pedro Gonçalves.
nosso querido Pote. Ok? Então é isso. Se você é um trader por aqui, eu venho, se a escalação do Sporting for titular, para um back favorito no Sporting no primeiro tempo. Lembrando, estabilização de mercado, é possível trabalhar essas cotações baixas sem problema nenhum, desde que você tenha metodologia. E óbvio que você trabalha numa exchange, uma bolsa esportiva, não esquece. Minha parceira Betfair, o link está aqui embaixo para você acompanhar aquele bônus que está rolando, que para mim é o melhor bônus para quem está aprendendo. Tá? E óbvio, faço meu curso para você aprender mais sobre trade. Para quem é membro do canal, esse ano eu vou fazer vários estudos de caso mostrando para você como eu trabalho o back favorito. Tá? Que não é difícil, mas tem que ter cachola, tem que ter cabeça, tem que ter emocional para suportar, principalmente na hora de fechar a posição, tá? Se você é um punter, se o Sporting estiver titular, considerando a capacidade do Sporting de abrir o placar, a gente pode ter aqui um handicap asiático, porque o Tondela vai ter que se expor. Tanto o handicap asiático quanto a possibilidade de trabalhar gols. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, aqui em 2023, nós tivemos o Sporting vencendo por 2-1, 3-1, em casa 2-0 e 4-0. São esses jogos em casa aqui que a gente está interessado, tá? Então, primeiro, vamos conferir a escalação, depois a gente pensa numa possibilidade, quem sabe, do mercado de gols, quando o Sporting estiver na frente, ou quem sabe de um handicap asiático, se o Sporting tiver titular e, obviamente, aplicando uma boa superioridade. Tá? É muito favorito o Sporting para passar por aqui. Não sei quem ele pega se passar de fase, mas eu preciso de um time minimamente titular para conseguir confiar um pouquinho mais. Óbvio que o Estoril, estando na primeira divisão, ele vai dar mais trabalho, na minha opinião, para o Porto do que o time do Tondela para o Sport, mas ainda assim eu gostaria de ver o Sport um pouco mais titular para ter essa confiança. Tá bom? Às 5 horas, na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea enfrenta o Middlesbrough. Vamos primeiro entender o contexto dessa partida, que eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Pra gente entender a importância desse jogo. O Middlesbrough, ele está apenas na Copa da Liga Inglesa e disputando a Championship, que é a segunda divisão. A Championship, nesse momento, vai na 26ª rodada, praticamente ali o fim do primeiro turno, né? E o Middlesbrough tem 36 pontos e está na 12ª colocação. Dentro de casa, o Middlesbrough tem a 16ª melhor campanha. É um time inconsistente. E dificilmente vai conseguir uma vaga na Premier League. Mas pode tentar, né? A distância para o Sunderland, que está na zona ali de playoff, é de apenas 4 pontos. Então ainda pode se agarrar nisso daqui, o time dos Middlesbrough. O dificilmente vai conseguir o título, mas aí pouco importa, né? Desde que consiga subir, excelente. O Middlesbrough acabou de ser eliminado da FA Cup na terceira rodada para a equipe do Aston Villa, gol no finalzinho do Matt Cash aos 87. Com isso, a única competição de Copas que o Middlesbrough está disputando é a Copa da Liga Inglesa nessa semifinal. Dá para entender então que aqui nós temos uma importância elevada para o Middlesbrough financeiramente e obviamente que é um título que é importante. O Chelsea passou de fase na FA Cup, vai para a 4ª rodada, passou vencendo o Preston numa goleada, se eu não me engano foi 4-0. Mas o Chelsea na tabela de classificação da Premier League ocupa apenas a 10ª colocação. E aqui nós já temos uma distância bem grande para a colocação ali de Europa League, de Champions. Por exemplo, o Chelsea está a 11 pontos do Tottenham, que é o 5º colocado. Por mais que tenha ainda um jogo para fazer contra o Fulham, sinceramente eu acho que o Chelsea não pega a vaga em competição europeia via Premier League, tá? Com isso, as Copas passam a ser muito importantes, principalmente pelas críticas que o Pochettino vem sofrendo em relação a inventar demais em alguns aspectos e tudo mais. É um time novo, né? Muitos jogadores novos. Então, as Copas podem ser uma boa oportunidade para o Chelsea se agarrar esse ano. Então, sim, considero que o Chelsea também vai levar essa competição bem a sério, principalmente porque é semifinal, né? Decide em casa, o jogo de ida é fora, e daqui a pouco pode pegar numa final aí um Liverpool, um Fulham, quem sabe, já que a outra semifinal é essa. Tendo essa conclusão de que as duas equipes vão dar importância para esse jogo, nós temos aqui a primeira resposta, de que essa cotação do Chelsea ela é justa, pelo nível técnico, afinal de contas nós temos primeira divisão da Inglaterra contra a segunda divisão, mas o Chelsea não faz um excelente ano, tecnicamente é melhor, mas não há necessidade do Chelsea se expor de maneira exacerbada no jogo de ida, porque ele vai ter o jogo para decidir em casa. Então o que o Chelsea precisa? Uma vitória simples ou um empatezinho. Se for perder, que não perca aqui, porque pode acontecer, tá? Nada é impossível no futebol. Que não perca por um placar muito elástico e piriri pororó a gente já sabe. Pro Middlesbrough, como também tem o jogo da volta, mesmo não sendo na frente dos seus torcedores, poxa, não tomar uma goleada do Chelsea, não ceder muito espaço, tentar segurar um pouco o jogo, se tiver oportunidade, contra-atacar, mas no banho-maria. Então eu não tô vendo esse jogo muito agitado no início. É claro que o futebol ele tem um fenômeno muito interessante que é o gol. Depois que o gol sai, o comportamento de quem marca e quem sofre pode ser diferente do que a gente está imaginando. Mas até que isso aconteça, eu vejo um jogo bem estudado. Talvez o Middlesbrough cedendo a bola para o Chelsea ter que criar a jogada e o Middlesbrough jogar no contra-ataque. Tudo isso vai interferir no modo como que a gente opera
essa partida, tá bom? Vamos utilizar o PDF de apoio para a gente ver nível de enfrentamento diferente, tá? Chelsea Premier League, Middlesbrough Championship. Primeiro de tudo, o Chelsea não é uma equipe que sai tanto na frente do placar fora de casa, tá? Apenas 20% dos jogos. Isso mostra uma equipe sem iniciativa, tá? Mas isso vai depender do comportamento do adversário. O Middlesbrough, nos jogos da Championship, abre mais o placar, tá? Porém, o Chelsea falha um pouco menos em marcar gols. Só que o Middlesbrough sofre um pouco menos de gols. Então nós temos aqui um Chelsea sofrendo com mais frequência, tá? Quase 2 gols de média para a equipe do Chelsea. No primeiro tempo, perceba que o favorito Chelsea, no primeiro tempo, não costuma impor o seu jogo de maneira tão absurda, ou seja, não é um número de vitórias gigantesco, não é um número de gols gigantesco, não é uma defesa tão sólida, mas não é uma equipe que perde tanto. Inclusive não perdeu nenhum primeiro tempo. Então nós podemos ter aqui, dependendo do comportamento do Middlesbrough, se for um comportamento mais recuado, compactado, cedendo a bola para o Chelsea, nós podemos ter um Chelsea propondo o jogo, um Chelsea mais agressivo. Tudo vai depender do comportamento do adversário. No segundo tempo, a gente não vê uma superioridade tão grande do Chelsea. Pelo contrário, a gente vê mais gols sofridos do Chelsea, menos vitória, mais derrotas, bem mais derrotas. E também o número de gols marcados muito parecido. Então, o segundo tempo do Chelsea é o pior momento da equipe. Então, toma muito cuidado com isso, tá? O Chelsea também tem sofrido bastante de cabeça. Então, toma um pouco de cuidado com as bolas aéreas, tá? Os momentos dos gols, isso aqui é muito interessante. Para quem lembra da partida do Chelsea agora contra a equipe do Preston, vamos pegar os últimos minutos aqui do Chelsea com o Preston. Foi 4-0, os gols do Chelsea saíram aos 85, aos 69, aos 66 e aos 58. E olha que curioso, o Chelsea acelera bastante nos minutos finais, a partir dos 80, mas também sofre. E o time do Middlesbrough marca bastante nesses momentos. Porém, esse não é um jogo apenas de ida, é um jogo de ida e volta. Então, essa exposição nos minutos finais, às vezes, não vai se fazer tão necessário. Quer ver um exemplo? Chelsea vencendo por 1-0. Qual é a necessidade do Middlesbrough de se expor igual um maluco pro ataque, sendo que tem um jogo da volta na casa do Chelsea? Nenhuma. Middlesbrough vencendo por 1-0. O Chelsea pode até se expor, mas qual é a necessidade do Middlesbrough em contra-atacar, sabendo que ele já está em vantagem e pode levar essa vantagem pro jogo da volta? Entende? Então a gente tem que saber interpretar também os cenários. E é bom a gente anotar isso. Ó. Se o Chelsea estiver na frente do placar, nos minutos finais eu estou vendo que o Chelsea marca bastante. Porém, qual é o comportamento do Middlesbrough? É um comportamento agressivo, um comportamento kamikaze? Não, é um comportamento recuado, compactado, oferecendo bola ao Chelsea e entendendo que 1-0 não é um mau resultado. Então eu não vou entrar no overlimit, eu não vou entrar contra o Chelsea, entende? Ah não, o comportamento do Middlesbrough é diferente, é um comportamento kamikaze, ele quer porque quer empatar, aí é o problema dele. Aí sim a gente pode ter um Chelsea tendo espaço para contra-atacar e aproveitar essas estatísticas aqui, tá bom? Se você é um trader, vamos primeiro analisar o comportamento de quem? Do Middlesbrough. Por quê? Ele joga em casa, é ele que vai tomar a iniciativa do que fazer. Se em casa ele quer se impor ou se ele quer jogar de igual para igual com o Chelsea, ele vai provavelmente criar perigo para o Chelsea porque ele tem mais iniciativa, mas ele também vai ceder oportunidade para o Chelsea. E aí a gente vai ter um jogo de trocação que é um jogo perigoso para trabalhar. Eu fico de fora nesse caso. Se eu for trabalhar algo, vai ser no mercado de gols. Agora, se o Middlesbrough entender que é um jogo ida e volta, que ele não precisa se expor, e que talvez seja melhor jogar num contra-ataque e der a bola para o Chelsea e se compactar lá atrás, aí eu vou ter o Chelsea propondo o jogo com linha alta e isso vai me fornecer a oportunidade de trabalhar contra o Middlesbrough ou a favor do Chelsea. Então primeiro eu preciso dessa resposta de como vai jogar a equipe mandante por aqui. Para trabalhar mercado de gols, eu tomaria muito cuidado, porque é jogo de ida e volta. A necessidade extrema aqui só vai se fazer presente se houver uma discrepância muito grande no placar. O que você quer dizer com isso, Theo? 1-0 é um resultado ruim para o Middlesbrough? Não. 1-0 é um resultado ruim para o Chelsea? Não. 2-0 para o Chelsea é um resultado ruim para o Middlesbrough? Aí já começa a ser. Perder por 2-0 em casa significa que fora de casa o Middlesbrough vai ter um pouco de complicação. Então talvez ele saia um pouco mais para o jogo oferecendo espaço para o Chelsea. Então o melhor cenário para trabalhar gols por aqui seria, quem sabe, o Chelsea vencendo por 2 gols de diferença. Ou quem sabe o Middlesbrough vencendo por 2 gols de diferença. Tudo isso vai fazer com que uma equipe que está preparada talvez para encarar 1-0 com um placar tranquilo comece a se desestabilizar um pouco emocionalmente. Tá? Fora isso, eu consigo ver um jogo até mais under, até que se prove o contrário, até que saia o primeiro ou o segundo gol. Eu não duvido que a gente possa ter aqui menos de 3.5 gols. O mercado duvida, tá? Eu não trabalho under, não estou te indicando, mas até que saia o primeiro gol, para a gente entender o comportamento do jogo, esse under 3,5, eu acho que ele tá com uma odd muito alta, tá? Claro, saiu o primeiro gol, o time que sofreu tá maluco para cima, aí esquece under.
tá? Se você é um Panther por aqui, eu até acredito numa vitória do Chelsea, porque o Chelsea no segundo tempo jogou bem contra o Preston. Mas não há necessidade do Chelsea vencer esse jogo. Vou repetir, não há necessidade por quê? Porque o Chelsea vai ter o jogo da volta. Então, a necessidade aqui vai passar muito pelo quanto o Middlesbrough oferece de oportunidade. Se o Middlesbrough só quiser se compactar, uma hora o Chelsea vai acabar encontrando uma finalização, uma jogada individual, que tem jogadores para isso, tá? Agora, se for um jogo de trocação, não sei se o Chelsea necessariamente vai se expor tanto, tá? Porque, como eu falei, tem o jogo da volta e daqui a pouco tem um jogo contra o Fulham na Premier League, dia 13, né? Que é um jogo, se eu não me engano, que ele vai adiantar antes das férias. Mas, sabendo da dificuldade que o Chelsea pode ter na hora de tentar penetrar a área do adversário, ou quem sabe num jogo de trocação, se existe a possibilidade do Chelsea fazer um corpo mole ou demorar um pouco mais para encontrar o seu gol, essa cotação ela pode subir, você concorda? Então, quem sabe, se for para trabalhar a favor do Chelsea, espere essa cotação estar um pouco mais alta, tá? Talvez no segundo tempo buscar uma vitória do Chelsea. Quem sabe, se o Chelsea estiver vencendo por 2 gols de diferença, buscar o mercado de gols, porque aí o Middlesbrough vai ter que se expor. Se o Middlesbrough estiver na frente, quem sabe buscar uma dupla chance do Chelsea. Tudo isso, o live é que vai te dar esse comportamento. Mas repetindo, passa muito pelo comportamento do Middlesbrough e o mercado de gols passa muito pela discrepância no placar. 1-0 não é resultado ruim para ninguém, 2-0 é. Também às 5 horas nós temos um jogo muito decisivo na Coppa Itália entre Fiorentina e Bolonha. Para quem não se lembra, a Fiorentina eliminou o modesto Parma, hoje modesto, tá? O Parma tem uma história muito bonita, mas hoje modesto Parma, que está na segunda divisão. Mas o Bolonha eliminou a Inter e não foi numa característica comum. Foi uma eliminação aonde o Bolonha conseguiu levar o jogo para a prorrogação, tomou uma pressão danada da Inter. Depois saiu atrás na prorrogação e foi buscar uma virada na prorrogação. Tomou um gol de bola parada, isso aí é uma característica que a gente tem que ficar de olho, né? A bola parada defensiva do Bolonha. Foi um gol onde o Carlos Augusto, se eu não me engano, da Inter subiu sozinho. Defesa mal postada do Bolonha. Depois o Bolonha também de escanteio conseguiu marcar o seu gol, uma bola que parecia que ia sair, o jogador cruzou de trás para o meio da área e o jogador do Bolonha conseguiu finalizar sem goleiro. E aí o segundo gol foi um contra-ataque muito, mas muito bonito, puxado pelo 9 do Bolonha, que é o Joshua Zirkzee. Acho que é assim que fala, Zirkzee ou Zirkzee. E Joshua, vou chamar de Joshua. Bom jogador, que deu 2 passes. Esse passe para trás no gol de escanteio foi dele. E o passe do contra-ataque também foi dele. Um gol de cobertura que o Bolonha fez para matar o jogo. Então, o Bolonha eliminou a Inter da Copa Itália. Por isso temos que respeitar a equipe do Bolonha. A Fiorentina, nos últimos jogos, principalmente em casa, vem de excelentes resultados. Se eu não estou enganado, a última derrota da Fiorentina, posso buscar aqui para vocês, a última derrota foi contra o Milan, fora de casa, por 1-0, e contra o Sassuolo, agora por 1-0, fora de casa. Dentro de casa, tô para achar a última derrota da Fiore, hein? Dentro de casa foi para Juventus, no dia 5/11, no ano passado, obviamente, por 1-0 também. Jogo onde a Juventus fez o seu gol, mas tomou uma pressão danada na 11ª rodada da Fiorentina. Foi 70% de posse de bola para a Fiore contra a Juventus naquele jogo, tá? Segundo tempo, então, com 13 finalizações contra 2 da Juventus, realmente foi um massacre. Então, da última vez que a Fiore perdeu em casa, ela perdeu para uma equipe grande como a Juventus e mesmo assim fez uma pressão danada e quase conseguiu um empate. Então, são 2 boas equipes. O Bolonha, que vem muito bem, que não se entrega, que já mostrou isso contra a Inter e que vem marcando com muita frequência. Se a gente pegar os últimos jogos do Bolonha, não marcou aqui apenas contra o Udinese, marcou contra a Inter, marcou contra a Atalanta, marcou contra o Genoa, contra a Roma, Salernitana, Lecce, Torino, a própria Fiorentina na última derrota por 2-1 e marcou contra a Lazio, marcou contra os grandes todos. Então, é uma equipe que não se entrega, tá? Porém, como é um jogo de Copa, é um jogo único, tende a ser um jogo mais disputado nos primeiros minutos, tá? Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para a gente dar uma olhada nos dados. Óbvio que são dados da Série A, mas a gente consegue utilizar aqui porque o nível de enfrentamento é o mesmo. Primeiro, Bolonha não vence tanto fora de casa, mas é uma equipe que falha pouco em marcar, tem marcado em quase todos os jogos. Não é goleadora, mas falha pouco em marcar. O time da Fiorentina tem mais vitórias em casa, sai mais na frente do placar, isso mostra bastante iniciativa, e tem mais gols marcados. O poderio ofensivo da Fiore é melhor do que o poderio ofensivo do Bolonha. O primeiro tempo da Fiorentina e do Bolonha são muito parecidos. Apesar da Fiorentina ter um número de vitórias um pouco maior, dobro, né? O número de gols marcados pelo Bolonha não é tão distante assim da Fiore e o número de gols sofridos também. Então, no primeiro tempo, um pouco mais parelho. O segundo tempo,
nós já temos um pouco mais de discrepância. A Fiorentina amplia o número de vitórias e amplia a vantagem sobre o Bolonha. O Bolonha passa a ter o dobro de derrotas. E os gols marcados aqui a gente já tem uma diferença maior. O Bolonha tem mais dificuldade no segundo tempo. Claro que contra a Inter foi na prorrogação. E aquilo lá foi Copa Itália, por isso que não entra aqui nas nossas estatísticas. Outra situação interessante, naquele jogo o Bolonha vacilou na bola aérea e a Fiorentina tem uma boa bola aérea. Os gols de cabeça da Fiore são bem frequentes. Toma cuidado com isso. Nos momentos dos gols, olha que curioso. O Bolonha tem marcado com muita frequência nos primeiros minutos. Então, para você que vem trabalhar apenas um lei a pior equipe em campo, ou apenas, quem sabe, a favor da Fiorentina, muita cautela nos primeiros minutos, porque é onde o Bolonha tem mais, vamos dizer assim, uma tentativa de iniciativa. Depois o Bolonha tem momentos de gols sofridos no meio do primeiro tempo, início e final do primeiro, início do segundo e também lá nos minutos finais. A Fiore também tem um montante de gols um pouco maior nos primeiros minutos, mas é bem distribuído. O que eu te indico por aqui? Como é um jogo de Copa, a primeira coisa que você pode fazer é não criar viés. Mesmo que o Bolonha tenha eliminado a Inter e mesmo que a última derrota da Fiorentina em casa tenha sido para a Juventus lá no mês 11 do ano passado. Ainda assim, a gente pode respeitar o Bolonha e entender que esse favoritismo da Fiorentina ele pode ser contestado no ao vivo. Então, o jogo, para mim, estudado de correção de preço. E dá para trabalhar contra qualquer uma das equipes dependendo do nível de superioridade. Eu acho muito difícil que a gente tenha uma equipe muito superior à outra, a não ser que o Bolonha escolha tomar a mesma iniciativa que teve contra a Inter, um jogo recuado. Aí trabalhar contra o Bolonha, se não houver contra-ataque do Bolonha, pode ser interessante. Se você é um punter por aqui, não te indico nenhuma das duas equipes, ou seja, o mercado de resultados para nenhum dos dois lados. Respeito muito o Bolonha, mesmo a Fiorentina tendo hoje talvez um poderio ofensivo melhor. Fiorentina que foi finalista no ano passado da Copa Itália, perdeu para a Inter, Não te indico porque a Bolonha é traiçoeiro. Agora, para trabalhar o mercado de gols por aqui, eu só te indico se o jogo tiver desempatado, Até o primeiro gol da Inter, que foi um gol que abriu um pouco o jogo era só da Inter, na eliminação da Inter para o Bolonha. Depois que o Bolonha empatou o jogo, a Inter se sentiu na obrigação de ir para cima e cedeu espaço para o contra-ataque do Bolonha. Então o melhor dos mundos aqui, para você trabalhar gols, e eu penso nessa maneira, é esperar o jogo estar desempatado, independente de quem esteja na frente do placar, porque o Bolonha também já mostrou capacidade de contra-ataque. E óbvio, por ser um jogo tão disputado, a bola aérea pode ser um fator decisivo por aqui. Então, para você que gosta de comprar escanteio, toma muito cuidado. Também pode ser decisivo na questão de contra-ataque, Porque, por exemplo, vamos supor que o Bolonha esteja na frente do placar. A Fiorentina sobe com o goleiro no finalzinho do jogo para tentar cabecear. Contra-ataque perigoso do Bolonha. Então, dependendo da quantidade de jogadores que sobem para buscar uma recuperação, o espaço para gol de contra-ataque também aparece. Lembra, por exemplo, do Luiz Dias no jogo do Liverpool contra o Arsenal, último lance do jogo. Lembra, por exemplo, do último lance de Inter de Milão e Verona, que poderia ter dado um gol da Inter, mas na verdade foi um pênalti para o Verona. Então tudo isso faz parte desse balaio de jogos únicos. E a gente tem que levar em consideração, Jogo de mata-mata, sim, com um jogo apenas decidindo, sempre pode abrir no final. Então toma bastante cuidado. Até que saia o primeiro gol, pode ser até um jogo para under. O 3,5 o 22 baixo. Não gosto muito não. Mas até que saia o primeiro gol pode ser um jogo truncado. Depois do primeiro gol, aí pode abrir e fica interessante para quem gosta de trabalhar um over limite no final, desde que a equipe na frente busque o contra-ataque. Para a gente fechar, vamos falar sobre Estoril e Porto, também na Taça de Portugal, nessa quinta rodada. O Estoril ocupa a 9ª colocação do Campeonato Português, com 17 pontos. Para ter uma métrica de comparação, o Porto está com 35, E aqui nós temos o confronto entre eles numa Copa, numa taça, como eles costumam chamar por lá. Dentro de casa, o Estoril tem 4 vitórias e 2 derrotas. E o Estoril tem poucos gols sofridos. Cuidado para não confundir o mesmo Estoril que acabou de tomar um sacode, um cacete do Sporting por 5-1, porque foi um jogo fora de casa. E até sair o primeiro gol, o Estoril até conseguiu se segurar. Uma característica que eu achei interessante no jogo do Estoril, não sei se vocês perceberam ao fazer Sporting Estoril, a saída de bola do Estoril é muito calma. Se o Porto não fizer uma marcação-pressão com muita qualidade na saída de bola e deixar espaço nessa saída, o Estoril vai chegar na cara a cara com o goleiro. O Estoril vai ter oportunidade de finalização e pode fazer gol aqui. Para quem observou o jogo do Estoril com o Sport, deve ter notado isso daqui. O Sport com o Gyökeres, ele não faz uma marcação-pressão ao ponto de abafar o adversário. O Estoril conseguiu sair com mais calma,
Aí tinha um buraco ali na linha do Sport, o Estoril conseguia puxar ali o jogador do meio, ter espaço para poder ligar os jogadores da ponta, e depois, na ponta, passa para o meio para os jogadores finalizarem. Não é bobo esse time do Estoril. Ah, tomou 5 do Sport. Vai nessa. Os caras sabem jogar bola. E a saída de bola do Estoril tem que ser muito bem marcada pelo Porto, de preferência com a marcação mordendo mesmo. Se não marcar pressão, o Porto pode se complicar aqui. Lembrando que é jogo único, se não me falha a memória, tá? Eu posso até confundir, posso até estar confundindo, mas deixa eu dar uma olhada nisso daqui para ver o regulamento. Amanhã, Portugal, Porto, Estoril e Porto. Isso mesmo, jogo único. E é na casa do Estoril. Então, nada de errado. Tá? Jogo único na casa do Estoril. Jogo onde o Porto, primeiro, poderia levar os titulares, né? Lembrando, Porto também disputa o título aqui junto com o Sport no Campeonato Português. O último jogo do Porto foi um empate com Boa Vista, um resultado ruim. Tudo bem que foi um derby, mas ainda assim, um resultado ruim, que para o Porto é péssimo, porque o Sporting venceu, o Benfica venceu, então significa que o Porto se distanciou, né? Ficou agora, se eu não me engano, a 5 pontos do Sport, então vai ser cobrado. Pode ser uma forma do Porto responder, só que cuidado, tá? Eu tô vendo aqui que o Estoril é um time bom defensivamente, pelo menos em casa, tem tomado poucos gols, e o Porto precisa tomar cuidado com essa saída de bola do Estoril. Como é um jogo único, se o Porto estiver na frente, aí esquece o que eu falei, porque aí o Estoril vai fazer o que fez contra o Sport, vai pra cima, indo pra cima o Porto vai acabar tendo espaço no contra-ataque. Mas no 0-0, que o Porto tome muito cuidado com essa saída de bola do Estoril, tá? Se você é um trader por aqui, uma cotação linda para trabalhar a favor do Porto, certo? Porém, como é a marcação do Porto? É uma marcação-pressão que impede o Estoril de sair jogando com tranquilidade? Não, não é. O Estoril consegue sair e tem chegado lá na frente. Então esquece, o Theo não vai estar a favor do Porto por aqui. Eu também te aconselho não fazer isso. Agora, o Porto consegue? Viu o jogo contra o Sport? Viu qual é a dificuldade que o Estoril pode apresentar? Aí sim. Talvez esse back Porto possa encaixar ou até mesmo lei Estoril. Quero trabalhar a favor de gols, Theo. Eu também quero, né? Quero ganhar dinheiro nesse jogo, obviamente. Mas, como é um jogo de mata-mata, o melhor dos mundos aqui é que o Porto esteja na frente, para que o Estoril se exponha. Caso o Estoril esteja na frente, pensa comigo. Estoril na frente, o Porto vindo pra cima igual um louco, o Estoril vai pensar em contra-atacar ou vai pensar em segurar o resultado? Aí que é o problema, né? Se o Estoril pensar em segurar o resultado, a gente não vai ter tanto contra-ataque assim. Então o Porto na frente pode ser mais interessante. E eu levo muito a questão do momento, né? Por exemplo, o Sport vem de goleada pra cima do próprio Estoril. Tá de boa, líder do campeonato, Porto vacilou. Então o Sport pode mesclar jogadores e se precisar coloca o trio ali da frente, o Pote, o Gyökeres e o outro jogador que eu esqueci o nome, e resolve a partida. Imagino, né? Estou supondo. Agora o Porto não. O Porto já vacilou, já ficou 5 pontos do Sport, vai ser cobrado. Talvez o Porto aqui tenha que dar uma resposta a mais com o Estoril, mas o Estoril não é bobo, tá? Principalmente na casa dele. Cuidado. Pra gente finalizar, as opções de jogos extras para você tá aqui na Turquia. Primeiro, o mais, obviamente, cobiçado, talvez, de liquidez é o jogo do Beşiktaş, fora de casa contra o Rizespor. O Beşiktaş que tem a mesma pontuação do Rizespor, por isso essa cotação mais alta. O Beşiktaş nem é favorito, então toma muito cuidado por aqui. Os últimos jogos entre eles, 2-2, 3-0, 3-2, 1-0, 6-0. Acho que vale a pena pensar no mercado de gols por aqui. O Rizespor em casa, nos últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. Só pro Galatasaray, depois 5 vitórias seguidas, inclusive marcando, obviamente, em todos os jogos e não sofrendo em todos eles. O Beşiktaş, fora de casa, também vem com bons resultados, marcando gol com frequência. Quem sabe um ambas marcam aqui pode ser interessante, hein? Cabível, né? É cabível. Mas eu não te aconselho só olhar para o Beşiktaş, porque o Rizespor é um excelente time e que pode complicar a vida do time mais famoso por aqui. Além disso, tem mais outros jogos turcos. Se você tem mais conhecimento sobre os jogos da Turquia, você pode usar o PDF de apoio também para buscar algum tipo de informação. Aqui nós temos o Pendikspor contra o Antalyaspor. O Antalyaspor está no meio de tabela, o Pendikspor está lá embaixo. Uma das piores não, a pior defesa do campeonato. Bom ficar de olho nisso. O Alanyaspor enfrenta o Ankaragucü, duas equipes aqui de meio de tabela. E o Kazimpasa enfrenta o Istanbul Başakşehir. Istanbul Başakşehir que deu uma caída, né? Já foi campeão em anos recentes, hoje em dia já não consegue manter a mesma força do passado. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você nessa quarta-feira. Um grande abraço e fica com Deus.